Muito bem, pessoal, continuamos o estudo da improbidade. Agora vamos para o artigo 12, que trata das penalidades. E aqui, mais uma vez, a gente vai começar resumindo essas penalidades em um quadro comparativo que vai ajudar muito no teu estudo, tá? Então, a primeira informação é que todos eles a gente vai ter como penalidade, seja enriquecimento ilícito, seja prejuízo erário, ou seja um ato que atenta contra princípios da administração, a gente vai ter a penalidade de perda da função pública. Perda da função pública é uma penalidade que vai aparecer nas três hipóteses. Primeiro, então, que a gente preenche aí, perda da função pública. Tem mais alguma coisa? Claro, segue o quadro, né? Que mais? Perda dos bens. A gente tem a perda dos bens aqui no enriquecimento ilícito, tanto a perda quanto o bloqueio, né, aqui no enriquecimento ilícito, como no prejuízo ao erário. Lá no princípio não precisa haver perda dos bens. Por quê? Porque não há dinheiro a ser devolvido aos cofres públicos. Então aqui não há a previsão de perda dos bens. Muito bem, seguimos. O que mais que a gente tem? Ressarcimento ao erário. O ressarcimento ao erário está presente nos três. Muito embora, às vezes, a gente não tenha um ato passível de ressarcimento ao erário, aqui no caso do princípio, ou até mesmo no caso do enriquecimento ilícito. Agora, a lei ela colocou para os três ressarcimento ao erário. E aí a banca, na hora da prova, ela vai te perguntar o que está na lei. E o que está na lei é que o ressarcimento ao erário é cabível nos três, o dever de restituir aos cofres públicos o que foi retirado. Também nós temos, agora vem os três mais importantes. A suspensão dos direitos políticos. Eu disse para vocês, né? Enriquecimento ilícito é mais grave e princípios é o menos grave. Então a gente vai do mais grave para o menos grave. Aqui vão estar as maiores penas, lá as menores. A suspensão dos direitos políticos, ela vai ocorrer por 8 a 10 anos aqui no ato de enriquecimento ilícito. No ato que causa prejuízo erário, a gente vai ter essa suspensão de 5 a 8 anos. E nós vamos ter lá nos princípios de 3 a 5 anos. Isso cai muito em prova, essa questão dos anos aqui. Tu vai lembrar sempre que vai do maior para o menor. E sempre o que é o mínimo de 1 é o máximo do seguinte, olha aqui. Então isso aí nos ajuda a entender. 8 a 10, 5 a 8, 3 a 5. Muito bem. O que mais acontece? Além da suspensão dos direitos políticos, nós temos também a pena de multa. A multa aqui, ela vai ser uma multa de até 3 vezes o valor que enriqueceu ilicitamente. Aqui, a gente vai ter uma multa de até 2 vezes o valor. 2 vezes o valor do prejuízo causado. E aqui, como não há prejuízo no enriquecimento ilícito, a multa ela é sobre a remuneração do agente. E é uma multa de até 100 vezes, multa de até 100 vezes a remuneração daquele agente público. A remuneração do servidor. Recentemente, um prefeito aqui no Rio Grande do Sul foi condenado por improbidade. E aí ele tem que restituir, ele tem que pagar essa multa de 100 vezes a sua remuneração, coisa séria. Além disso, quem é condenado por improbidade fica proibido de contratar com o poder público, não pode participar de licitação, por exemplo. Aqui, a proibição é de contratar, proibido de contratar com o poder público por 10 anos. No caso do prejuízo erário é um pouquinho menor, né? 5 anos. E no caso dos princípios, seria uma pena de 3 anos que fica proibido de contratar. Esse quadrinho aqui é essencial para o memorize para a tua prova, porque a banca adora cobrar essas penas e trocar uma pela outra. Então tu tem que ir para a prova sabendo quais são as penas para o enriquecimento ilícito, para o prejuízo ao erário ou para os casos que se atente contra princípios da administração pública. Tranquilo, pessoal? Então tá, vamos seguindo agora para o artigo 13, que nos trata, que o artigo 12 eu já resumi para vocês aí no quadro, eu não vou ficar fazendo a leitura.
Claro que é importante vocês darem uma lida, mas vocês vão identificar no artigo 12 tudo que nós vimos aqui. Só vou destacar para vocês o parágrafo único, que o parágrafo único estabelece que para fixar essas penas, o juiz levará em conta a extensão do dano, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Se o dano foi muito grande e ele oferiu muita vantagem patrimonial, a pena vai ser maior. Se o dano foi pequeno e ele não ganhou muito com isso, a pena vai ser menor. Por que isso? Porque tem uma margem, o juiz tem uma margem. Aqui é de 8 a 10 anos, é até 3 vezes. O juiz pode dar uma multa menor, o juiz pode dar o prazo de 8, não precisa dar o de 10. Então, para decidir se ele vai dar uma pena dentro desses limites, maior ou menor, o juiz vai se utilizar desses critérios: a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente, que o agente ganhou com esse ato. Essa é a nossa ideia das penas do artigo 12. Agora sim, vamos ao artigo 13, que instituiu a declaração de bens. Segundo o artigo 13, a posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. Então vocês agora que vão passar no concurso, quando tomarem posse e entrarem em exercício, vocês vão levar lá a cópia da declaração do imposto de renda, aquela parte que tem a declaração de bens, para que o poder público possa acompanhar como está a evolução patrimonial dos seus agentes. Porque quando um agente começa a enriquecer muito rápido, tem-se uma presunção de algum lugar tem que estar saindo esse dinheiro, né? E aí se faz uma investigação para ver se o agente consegue comprovar de onde sai esse dinheiro. Essa é a ideia do artigo 13. Essa declaração, então, que vocês vão apresentar, ela vai compreender imóveis, móveis, semoventes, dinheiros, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, no país ou no exterior, e quando for o caso também abrangerá os bens e valores do cônjuge ou companheiro, filhos e outras pessoas que vivam sob dependência econômica do declarante, excluindo apenas aqueles objetos e utensílios de uso doméstico. Esses não entram na declaração. Não vai declarar lá que tem um liquidificador de 5 velocidades. Isso não interessa para a Receita Federal. Parágrafo 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Então, tu dá a declaração quando tu entra, todo ano tu atualiza e quando deixa o cargo também. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sublinha isso, pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções, o agente que se recusar a prestar a declaração dos bens ou prestar ela falso. Então, se o agente recebe a orientação de entregar os bens e não entrega no prazo ou presta uma declaração falsa, ele está sujeito à pena de demissão a bem do serviço público. Isso é uma conduta grave. E o declarante, a seu critério, poderá entregar a cópia da declaração anual de bens apresentada à Receita Federal, como eu falei para vocês. Pode entregar aquela cópia da declaração do imposto de renda. Essa é a ideia, então, da declaração de bens. Aqui também é um assunto que costuma ser bem tranquilo na hora da prova. Agora, pessoal, a gente passa para o procedimento de improbidade, o procedimento de apuração da improbidade. Quando se verifica uma improbidade administrativa, tem dois procedimentos possíveis. Tem um administrativo e tem um procedimento judicial. O procedimento administrativo, ele se dá no âmbito do próprio órgão. E o judicial vai ser por meio de uma ação civil pública de improbidade, que é proposta, via de regra, pelo Ministério Público. Então a gente vai estudar aqui agora esses dois caminhos e eu vou aqui então tentar resumir para vocês o passo a passo do procedimento administrativo e depois do procedimento judicial, para a gente seguir entendendo aqui a lei de improbidade. Então vamos lá, pessoal. O procedimento administrativo. Primeiro, o artigo 14 diz que qualquer pessoa pode representar. Qualquer pessoa pode representar. Isso é o nosso procedimento administrativo. A representação ela vai ser escrita ou reduzida a termo e assinada. Então, representação escrita ou reduzida a termo. Reduzida a termo é quando a pessoa chega lá, fala oralmente, né? E assina. Alguém digita para ela lá no Ministério Público, por exemplo, e ela assina depois. Aí tem os requisitos nessa representação, está no artigo 14, parágrafo 1º, né? Que ela deve conter a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria,
indicação das provas que tenha conhecimento. O parágrafo 2º estabelece, do artigo 14, que a autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se essa não estiver observando essas formalidades que a gente viu no parágrafo anterior. Essa rejeição não impede a representação ao Ministério Público, quer dizer, tu entra lá com a representação perante o órgão. Se o órgão não aceitar, nada impede que tu entre lá perante o Ministério Público. Porque essa representação aqui, tu vai dirigir ela ao órgão público, que possa investigar. Então, se tu trabalha numa Secretaria de Estado, por exemplo, tu vai dirigir isso ao secretário, até mesmo ao governador. Se o governador rejeita a tua representação, nada impede que tu vá no Ministério Público e faça uma outra representação. O fato da rejeição administrativa não impede lá o caminho judicial. Muito bem. Aí o parágrafo 3º estabelece que, tanto regular a representação, atendendo os requisitos, a autoridade vai determinar de imediato a apuração dos fatos, e sendo servidores federais na forma da Lei 8.112, sendo militar de acordo com os regimentos disciplinares, sendo estadual com a lei estadual, sendo municipal com a lei do município. Artigo 15, a comissão processante é uma comissão formada no próprio órgão. Então, nesse exemplo que eu dei de uma Secretaria do Estado, na própria Secretaria, eles formam uma comissão com os membros, e aí eles vão dar conhecimento ao Ministério Público, ao Tribunal, ao Conselho de Contas, para que esses órgãos possam acompanhar também essa fiscalização. Eles vão dar conhecimento da existência do procedimento administrativo para apurar a prática desse ato de improbidade. O Ministério Público ou Tribunal de Contas pode, a requerimento, designar um representante para acompanhar esse procedimento. Olha o artigo 16, atenção, ele cai bastante em prova. Havendo fundados indícios de responsabilidade, quer dizer, quando é muito provável que aquela pessoa realmente cometeu o ato de improbidade, a comissão vai representar o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para que requeira para o juiz a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Sequestro dos bens para evitar que ele se desfaça dos bens e depois não tenha como ressarcir os cofres públicos ou devolver o que foi acrescido ilicitamente. Então, sempre que há fundados indícios de responsabilidade, a comissão representa ao Ministério Público ou ao Procuradoria do órgão. Quem pode pedir esse sequestro dos bens é a Procuradoria do próprio órgão. No caso que eu falei do Estado, seria a Procuradoria Geral do Estado. Se fosse na União, seria a AGU, a Advocacia Geral da União. Se fosse do município, seria o Procurador do município. Ou o Ministério Público. São eles que podem solicitar o sequestro dos bens. Esse pedido de sequestro vai ser na forma lá do Código de Processo Civil, e quando for o caso, esse pedido vai incluir a investigação, exame e bloqueio dos bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidos pelo indiciado no exterior, nos termos de leis e tratados internacionais. Esse que é o nosso procedimento administrativo, aqui da lei de improbidade administrativa. No próximo bloco, a gente vai conhecer o procedimento judicial. Até logo!